guardião da nossa mente. Material do livro Metanoia, do pastor Ednir, com complementos trazidos direto do trono do Senhor, para mim e para você, para que a nossa vida seja edificada, transformada, fortalecida através da palavra. Hoje nós vamos ver que existem pessoas que não distinguem entre as sugestões maliciosas de Satanás e a voz do Espírito no coração. Podemos observar que a voz do Espírito vem com uma suave convicção, que tende a persistir e a se confirmar cada vez mais, sem nenhum desvio de conduta ou palavra contrária à vontade de Deus. Deus é muito coerente, não muda de uma posição para a outra. As sugestões de Satanás, no entanto, vêm como ideias e pensamentos soltos, geralmente bastante desconexos e sem definição objetiva. Satanás fomenta a confusão e dúvida, mas a voz de Deus dá tranquilidade e sempre bastante clara, num tom não ameaçador. Temos observado que quando nos dispomos a atentar para a voz do Espírito no nosso íntimo, nossos inimigos imediatamente nos atacam com pensamentos contraditórios e confusos. Mas como firmar a nossa mente no Senhor? Hebreus capítulo 8, no verso 10 e 11 diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E lhes darei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Vamos nos aprofundar nisso, queridos? Abra a palavra do Senhor, lá em Jeremias 31, a partir do verso 31 até o 34, onde o Senhor faz essa promessa que se cumpre nas nossas vidas. Diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o povo deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Oh, glória a Deus! Vamos lá em Hebreus, capítulo 10, no verso 16, que diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Vamos continuar. 1 João, capítulo 2, no verso 27, diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele
os ensinou. Glória a Deus. Permaneçam nele como ele os ensinou. Deus escolheu trabalhar em nós, imprimindo suas leis na nossa mente. E uma das atividades importantes do Espírito Santo em nossas vidas é fazer-nos lembrar de tudo o que o Senhor Jesus diz. Em João, capítulo 14, no verso 26, diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 24, no verso 49, que diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Agora nós vamos lá em João, o mesmo João 26. Nós vamos lá, só que no versículo 14. João 14, no versículo 16, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas você o conhece, pois ele vive com você e estará em você. Agora vamos nesse mesmo João, agora no verso 13, olha aqui que diz: eu farei de o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos lá em Atos agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 7, que diz assim: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito de Deus os impediu. Por que será que o Espírito de Deus o impediu? Eita, Senhor! Abra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 10, que diz assim: olha que poderoso. Mas Deus os revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Vamos lá em 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha lá no 27 agora. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Oh, aleluia! Glórias a Deus! O Espírito Santo cativa a nossa mente, nos fazendo lembrar da verdade. Para quê? Para fazer com que conheçamos a Deus. Agora, você percebe a importância de meditar na palavra de Deus e confessá-la? Fazer isso é dar a Deus todas as oportunidades para encher a nossa mente com a verdade. É exatamente através da meditação na palavra, revelada pelo Espírito Santo aos nossos corações, que damos oportunidade a Deus para imprimir a verdade em nossa mente. Para recebermos os benefícios da obra redentora do Senhor, em nossa vida cotidiana necessitamos pensar direito.
Ou seja, pensar como Deus pensa. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versos 2 e 3 diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Romanos capítulo 8, no verso 5, diz assim: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Vamos nos aprofundar nisso, queridos. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, no verso 23, que diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Quando pensamos nas coisas do homem, temos os pensamentos do inimigo, como Pedro teve neste momento. Vamos lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eita, Senhor, tudo que for correto, tudo que for agradável, pense. Abra comigo lá agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Queridos, anote esses versículos, medite nesses versículos. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Abra comigo lá em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 32, que diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, contendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe nos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver
em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aleluia. Manual de vida, né, queridos? Abra lá em Colossenses agora, capítulo 2, no verso 20, que diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Porque ainda se submetem a regras. Abra lá comigo em João 3:6. Olha que poderoso o que o Senhor vai falar comigo e com você agora. João capítulo 3, no verso 6 diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Finalizando, queridos, para fortalecer esse entendimento, que nós não somos desse mundo, não seguimos regras desse mundo, não dependemos desse mundo, não nos aliançamos com esse mundo. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Querido, se você não queira que o mundo te entenda, não queira que o mundo seja comum com você, porque o que nós cremos e o que nós acreditamos é loucura para o mundo. Mude a sua mente. Não queira fazer isso da maneira do mundo. O mundo jaz do maligno. Então, você pode pensar nas coisas da carne, satisfazer os desejos do corpo, ou você pode pensar nas coisas do Espírito e submeter-se à verdade de Deus. E como funciona essa inclinação ou tendência? Nós cogitamos algo, isto é, pensamos em fazer determinada coisa. Aquele que cogita das coisas da carne pensa como o mundo pensa. Mas aquele que cogita das coisas do Espírito pensa como Deus pensa, meditando na palavra e refletindo sobre as coisas do Espírito. Cuidado contínuo com o que pensa. Aquele que nasce de novo do Espírito tem de vigiar muito o seu modo de pensar. A vida no Espírito não se desenvolve segundo os modos de pensar da sociedade, nem segundo as variadas doutrinas e práticas formais e religiosas. As práticas formais de religiosidade.